Primeiro dizer que é uma honra estar aqui com vocês. A tua fama já tinha chegado a mim. Eu tô tentando buscar aqui na memória como. Já tinha chegado, de alguma maneira. Que bom, João. E o Santiago, eu tenho uma admiração gigante por esse cara. Eu também. O Santiago é um cara assim, eu lembro que eu fui para Monte Carlo. Deixa vermelho. Cara, mas, bom, eu já te falei isso várias vezes. Eu saí da Rádio Eldorado, fui demitido da Rádio Eldorado em 2014, outubro de 2014, eu fui para Monte Carlo e a gente tinha que criar um projeto lá e foi minha ferramenta de apresentação na Monte Carlo, um programa criado com o Santiago. Olha só. O primeiro desafio meu era saber se ele acordava cedo, depois eu descobri que ele acordava muito cedo, porque o programa começava às 6h30 e a gente conversava sobre essa coisa de... Olha, eu vou te dizer, depois disso, essa onda, eu acho que a gente contribuiu para essa onda de academia, de gente correndo aqui, através de um bate-papo que nós tínhamos ali, coisa de 2, 3, 4, 5 minutos no máximo. Eu agora não lembro como é que era o nome do quadro. Do Cruzada contra o Sedentarismo. Cruzada contra o Sedentarismo, foi exatamente. Eu estava tentando lembrar agora. Cruzada contra o Sedentarismo. Foi muito legal, um projeto que, quando tu me chamou, que era uma ideia assim, que para um resumo, o João começava o programa, e aí entrava aquele programete que inicialmente era gravado. Eu ia lá na rádio, a gente gravava ali os 5 dias da semana e o João encaixava. Sim. Então ali, 2, 3, 4, independente, e aí todo dia tinha um motivo. Então, se na época das Olimpíadas a gente falava de Olimpíada, na época falava de corrida, falava de esporte, curiosidades, falava de qualquer coisa dentro daquele, né, para tentar motivar as pessoas. Então era uma cruzada para ver se a gente tirava o pessoal do sedentarismo. Tinha um propósito. De manhã para fazer alguma coisa. E era muito legal. E aí parou de ser gravado, porque a gente não pôde, né? A gente não pôde gravar. E aí tu falou assim, Santi, tu não entra ao vivo? Eu falei, entro. E aí ele me ligava, 5:07. Caramba, cara. E aí ao vivaço. Olha que influência interessante. Até hoje tem pessoas que me falam desse quadro, porque foi o que fidelizou muita gente na audiência. Eu entrava naquele horário justamente porque a concorrência começava às 7 e eu tinha que segurar naquele minuto. Guerra de concorrência, né? Normal, estratégia. E a gente fazia... Nossa, mas a gente influenciou a vida de tanta gente, né? Tem gente que de forma positiva. Hoje, assim, eu ouvia. Isso é muito especial, assim, de ter motivado. E eu lembro que era um operador que trabalhava comigo que sugeriu o nome do Santiago. Até então eu não conhecia o Santiago. Olha que legal. Aí eu disse assim, cara, eu preciso um nome que seja top. Aí o cara, uma referência para poder Uma referência, incentivar. O cara com credibilidade... porque naquele período ali já estava começando, nesse meio aí, estava aparecendo algumas pessoas que não tinham uma referência, não era uma referência assim legal. E eu precisava um cara sério. Aí esse operador me disse, vou arrumar o número do telefone dele. E deu super certo. E aí deu super certo. Foi o quadro que, assim, eu lamentei muito depois que eu saí de lá. Uma das coisas que eu lamento até hoje é que a gente acabou encerrando por ali aquele ciclo. Não, e da minha parte, a gente ficou assim, 1 ano, acho que na Monte Carlo fazendo isso. Foi 1 ano. Aí eu me lembro que a Eldorado voltou a contratar o João. Sim. E aí me ligaram da Monte Carlo. Falaram assim, tu não quer continuar com o programa? Eu falei assim, sem o João não faz sentido. Olha que legal. E aí eu acabei abriu mão. Falei, não quero fazer, porque eu acho que tinha uma química ali já. E aí não fazia mais sentido pra mim. Eu falei, deixa quieto. Que bacana, hein, João? Projeto. Aí o João veio pro Eldorado, aí as coisas mudaram um pouco. Por isso que tem muita gente que não se dá, não percebe isso, mas aquilo ali influenciou muita gente a praticar atividade física. Que talvez até hoje continue praticando, né, João? Graças àquele incentivo. Graças àquele incentivo. Sai de casa ouvindo rádio aqui. Bom, a minha esposa é uma delas, né? Olha só. A minha esposa... Tinha que ter um exemplo em casa, né? Porque eu tenho uma vida muito sedentária. A única coisa que o Santiago não conseguiu fazer é te colocar para correr. Colocar na corrida, a única coisa. Isso foi uma das coisas que a gente sempre brincou, assim, a gente incentivou tanta gente e o João não conseguiu. Mas faz parte. Mas muito bom, foi um período muito bom na Monte Carlo, foi
Nossa, foi sensacional. Foi muito legal. E me diz uma coisa, como é que a política entrou na tua vida? Porque hoje a gente sabe, né, a Voz aqui, o sul de Santa Catarina, né, e tudo que abrange aqui o rádio e a TV, né, porque hoje o João faz rádio, faz TV também. Então, a política é um dos motes mais fortes aí na tua trajetória. Isso começou desde cedo? Eu cheguei a ter uma experiência lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí. Na verdade, meu primeiro trabalho em rádio foi em função, veja só, no jornalismo, no microfone, primeiro foi o esporte, de 79, 80, 81, 80, até 85. Em 85, teve o caso da morte do presidente da República, Tancredo Neves, e aí eu acabei, por algumas circunstâncias, estar no plantão, comecei a escrever sobre política, comecei a gostar. Aí eu trabalhei lá no Rio Grande do Sul, um pouco em política, e depois eu vim para cá, comecei a trabalhar no Criciúma. Sim. Eu fui narrador da Rádio Eldorado, acompanhei o Criciúma no rebaixamento da Série C, depois não ficou na Série C. E aí depois eu vim para Ulha Negra, que depois o Henrique Salvaro comprou a Eldorado. E quando eu cheguei aqui, o Henrique Salvaro me apresentou o desafio para apresentar um programa pela manhã, que era o programa do Adelor Lessa. O Adelor era TV, rádio, jornal, voz única. Sim. Na Eldorado. E aí o Henrique me provocou, disse, tu apresenta o programa. E eu nunca fui de correr desafio. Eu apresento. E aí eu comecei, aí sutilmente, e a política entrou de uma forma, eu entrei já com uma verdadeira prova de fogo. Imagina. Porque o proprietário da rádio tinha todo o interesse no cenário político. Ele tinha um sobrinho, imagina, que era deputado. Com certeza. E um sobrinho que, isso foi em 2003, agosto de 2003, em 2004 foi para uma disputa eleitoral. Em 2004 me apresentaram, era para eu apresentar uma pesquisa no ar da rádio. Sim. Uma pesquisa que eu não acreditava na pesquisa e que não tinha nada de lógica. Uma pesquisa forjada. Que o quarto colocado tinha que aparecer como o primeiro colocado. Cara, e eu me neguei, eu digo, não, eu não vou dar. Justa. Eu não vou dar essa informação. Não, você vai dar essa pesquisa aqui. Tu vai. Aí eu pensei um pouco, eu disse assim, não, tudo bem, deixa comigo. Eu disse assim, quem é o responsável pela pesquisa? A pesquisa é o fulano de tal, que eu não vou lembrar o nome dele. Tá. Era um cara de Porto Alegre, Instituto de Pesquisa Calegaro. Eu digo, chama esse cara, eu vou falar com ele. Aí eu disse assim, cara, ao invés de eu dar os números da pesquisa, tu vai dar. Claro. Eu saí fora, né? Abriu a oportunidade para o cara Aí eu apresentar. disse assim, seguinte, a direção da emissora contratou uma pesquisa com o Instituto Calegaro, a pesquisa aqui, e o resultado, fulano de tal, Oliveira era o sobrenome dele, o nome não lembro. Tá. Você vai apresentar, ele vai apresentar os números da pesquisa, ponto. Terminou os números da pesquisa, não fiz nenhum tipo de comentário. E segui a vida. Imagina. Então, eu fui resolvendo isso Jogo de cintura. dessa maneira. Né? Aí, e ao longo do tempo, e eu sempre deixei muito claro os meus vínculos políticos. Sim. Eu dizia, eu trabalho numa emissora que pertence a um grupo político, que tem os seus interesses políticos, mas aqui todos têm o direito a se manifestar. Enfrentei muitas situações em que as pessoas se diziam prejudicadas, mas sempre que acontecia isso, eu colocava a pessoa no ar. Eu lembro de um episódio que tinha um inimigo político do grupo, dono da emissora, e que eu recebi um telefonema dizendo, se o fulano quiser falar na emissora, não vamos entrevistar, não. Esse cara a gente não vai entrevistar. Eu desliguei o telefone, atendi o telefone, peguei o telefone, botei o telefone no gancho e disse, bom dia, 9 horas, tantos minutos, está aqui ao meu lado, fulano de tal, e entrevistei ele, normalmente. Até hoje eu não sei se a direção não ouviu a entrevista ou se ouviram e ficaram ignoraram, que eu acho que é o que aconteceu. E aí eu fui eu acho que eu tenho um bom jogo de corpo, eu me dou hoje com todos os políticos, eu não tenho nenhum inimigo, eu não tenho restrição em sigla partidária nenhuma, em grupo político nenhum, nunca cedi a qualquer pressão ou qualquer tipo de que pudesse me levar para um caminho da perda da credibilidade, eu nunca cedi sob hipótese alguma, não que não tenha havido um outro ensaio disso, né?
Mas eu nunca cedi a isso, sempre deixei muito clara a minha posição e vivi numa boa. É que faz parte Gosto do processo... gosto da política, gosto muito de política, né? Isso que as pessoas não entendem, que faz parte do processo democrático, tu entender todos os lados. Perfeito. E dar voz a eles, né? Quer dizer, quer ver um momento que é o melhor momento de todos? É quando começam a valer aquelas regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Tá. Porque aí não tem. É tratamento igualitário, porque a lei diz isso e eu não tem ninguém que vai influenciar eu fazer alguma coisa diferente. Perfeito. Daí tu consegue estar livre para poder expressar e deixar que se expresse. Só estou apitando o jogo e cumprindo as regras. Que coisa Pronto, boa. nada mais. É maravilhoso isso. E assim, o que acontece com a influência que as redes sociais trouxeram para isso, tem a parte boa e a parte ruim nisso tudo, né? Porque tu dissemina qualquer informação e as pessoas não têm a capacidade de ver os dois lados, né? Porque, que tu bem falaste, a pessoa só quer escutar aquilo e disseminar aquilo que ela concorda. Então isso que é um grande problema nas redes sociais, né? Tem a parte boa que deu voz, mas a parte de ter disseminação de informação errada ou uma informação que não procede é muito complicado, né? E é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Não tem dúvida. Hoje, eu tenho no meu programa uma tradição muito forte de abrir espaço para os ouvintes. Inclusive, os ouvintes colocam áudio no ar, manifestam a sua opinião, colocam os áudios. Dificilmente tem algum áudio que eu censuro, eles são ouvidos antes, mas a gente procura não censurar. É uma característica, é uma marca do programa, a participação dos ouvintes. Populares. E às vezes me xingam, né? Petista me chama de bolsonarista me chama de petista. Eu vibro com isso, porque um fica achando que eu acho que isso faz parte, né, João? Eu acho que quando a pessoa se coloca numa posição de exposição, é natural que vai ter críticas, que vai ter elogios. Eu acho que isso faz parte. Se tu não consegue lidar com isso, tu tens que buscar o anonimato, né? Não dá pra internalizar isso e você, eu tenho que jogar pra torcida. Eu tô aparecendo muito aqui, então eu vou... Sim. Se você fizer isso... Eu acho que isso aí vira uma prisão pra própria pessoa. Não tem como. E tu acha que nesse mundo das redes sociais, onde temos facilidade de jogar informação, de que todo mundo vira comunicador, todo mundo vira ator, todo mundo vira uma pessoa do entretenimento, porque cada um tem hoje a sua televisão aqui, né? Então a televisão... E a câmera, né, Sete? A câmera aberta, tu faz o que você quiser. No momento que tem um concorrente dessa magnitude, que é o celular, a televisão e o rádio, qual é o futuro disso? Será que em algum momento o rádio acaba, a televisão acaba, como tem muita gente dizendo que, a TV já ninguém assiste? O veículo pode até diminuir muito, não sei se acabar totalmente, não. Acabar não acaba. A influência que ele exerce também não diminui, tanto assim. Agora valoriza o profissional. A gente começa a ganhar mais espaço. Eu estou na rádio, eu estou na televisão, eu estou na internet, e eu sou julgado a todo momento pela minha credibilidade. Então, no momento que tem uma avalanche de informação, o que é a tendência das pessoas? Buscar aquela pessoa que oferece credibilidade. Exatamente. Então, eu costumo dizer que, com isso que está acontecendo aí, esse tsunami que está ocorrendo na comunicação, está restando valorizado o profissional. Claro, profissional que não cair na tentação de querer fazer o jogo das redes sociais, por exemplo. Porque nas redes sociais nós temos muita gente que dá o tapa, esconde a mão, se esconde atrás do anonimato, do pseudônimo, enfim. Aquele profissional que não cair nesse jogo, aquela preocupação que é muito frequente hoje, que eu luto isso, todos os dias eu luto contra isso. Que é a galera que diz, poxa, mas aquele portal já deu essa informação e não, eu vou dar antes que o outro dê a informação. Não. Eu vou primeiro apurar todos os detalhes dessa informação para depois, quando eu der a informação, ela tem que ser dada com credibilidade. Hoje não existe mais dar furo de reportagem. Essa história de furo de reportagem, pessoal, quem faz isso, ou você fica num viés assim, numa linha muito tênue, um canal muito fechadinho, que você fala só
Porque você tem uma boa informação da polícia, então você vai dar aquela informação. Sim. Só aquilo. Mas o veículo que tem o compromisso de estar em todos os canais, de atuar na área de economia, política, tem que oferecer uma diversidade muito grande de informação, ele não dá mais furos de reportagem, não tem mais tempo para isso. Não tem mais jornalismo investigativo. Acabou, né? Hoje, infelizmente, o jornalismo investigativo, ele é investigativo quando não interessa a alguém. Com certeza. Hoje, aí eles vão até o fim. É verdade. Hoje os veículos, e estou falando dos grandes e dos pequenos, se o veículo tem um interesse comercial, ele vai seguir. Hoje os governos manipulam os veículos de comunicação. É fato. Isso não é um fato novo, só que agora está escancarado. Agora os veículos eles estão se apresentando como torcida organizada de um e de outro. E pior, muitas vezes eles querem esconder isso do seu público. Não esconda isso do seu público. E aí vai bipolarizando tudo, porque daí vai ter a pessoa que só escuta, né, o seu próximo, né, o outro só escuta o outro lado, e aí fica aquele embate não acaba nunca, porque as pessoas cada vez menos têm discernimento para tentar entender as duas partes, porque eu sempre falo, né, Gui, a gente é um questionador, a gente quer saber por que tu tem esse pensamento e por que eu tenho um pensamento contrário, para entender toda a situação. E aí não é o que acontece normalmente. Eu acho que isso é democracia, né, João? Democracia é justamente tu dar, oportunizar para que todos possam se expressar com a liberdade que tu bem defende, para que todo mundo tenha direito à sua opinião, né? Ponderar isso, né? Liberdade acima de tudo. Você tem que oferecer essa liberdade. Não significa dizer que você não tem lá seus vínculos, suas preferências, suas paixões. É natural isso, né? Eu brinco com o pessoal do esporte, que nem todos conseguem analisar o Criciúma sem colocar o coração na frente. Imagina, a torcida do Criciúma. É muito difícil. É complicado. Agora eu vou uma pergunta bem difícil, João. O que é mais difícil? Tá? A correria do dia a dia ou fazer a dancinha no balanço geral? Essa dancinha do balanço geral. Essa dancinha me rendeu dor de cabeça e provoca na minha cabeça porque ela revelou um outro João Paulo. Eu sempre fui um cara muito sisudo, um cara meio fechado. Isso, é o que passa a imagem que passou, para ter uma ideia, as minhas filhas, elas me chamam, elas me apelidaram de Shrek. Aquele ogro, mas que tem um coração. Tem um coração. Elas me apelidaram. E eu achei tão gostei. Quando me apelidaram de Shrek, eu fui atrás para saber quem é o Shrek, né? Quem é esse ogro aí. Aí eu digo, gostei do apelido, gente. Achei legal. E eu acho que a dancinha na TV, ela conseguiu mostrar esse meu lado Shrek. Legal. Então não era aquele cara fechadão. E a dancinha aconteceu por acaso. Não foi nada planejado. Eu achei que tinha uma coreografia. Uma mãozinha do Juno ali. O Juno daí eu falei, não, eu vou fazer o... Não teve nada. O que teve foi o seguinte, eu apresento o programa e eu dei uma espiada como é que é o balanço geral em outras praças. E eu vi que tem um cara que é meio maluco pra cá, maluco pra lá, o cara que brinca, o cara que fala. Já tinha gente que fazia, que dançava, mas dançava certinho, né? Fazia uma dança, terminava dançando de forma correta. Como eu não sei dançar, eu sou muito ruim de dança, teve uma sexta-feira que eu resolvi dançar. Eu fiz aquela dancinha, aquilo mais ou menos pegou. No outro fim de semana, eu resolvi dançar e tirar o paletó e rodar o paletó. Tem que ver essa daí, vou pesquisar depois. Cara, e virou mesmo. E aí eu rodei. E, cara, ficou... Hoje é sexta-feira, tô caindo na festa. Vamos lá. Eu terminei, se abriu eu saí da porta do estúdio, na porta tava o Gabriel, que é o diretor executivo, e o Renan, que é o diretor de jornalismo, de programação. Os dois com os olhos arregalados. O que aconteceu, João? E eles me chamam de alemão, né? O alemão endoidou. Meu Deus do céu, o que deu em ti, alemão? De cara, tô ferrado, né? Dani, vamos ver como é que vai. Você volta pra rádio,
demitido e com 2 semanas de trabalho, não tem problema nenhum. Cara, e aquilo pegou. Eles se assustaram. Só que aquilo pegou de tal maneira, e aí eu dou uma sorte danada. Ainda dividiu a opinião, mas enfim, pegou. No público, o público adorou. Mas o padrão de televisão, né? Na semana seguinte, acontece que o Chico Pinheiro da Globo faz o mesmo. Cara, aí eu disse assim, não, peraí. Se Chico Pinheiro faz isso, vocês querem questionar a mim? Não, né? Aí depois disso eu comecei a dançar. E aí o que eu faço? Eu nunca sei qual a música que vem. Tem isso também. Não pode. Só que às vezes, quem tá ali na mesa larga o áudio muito baixinho. E eu não consigo ouvir nada. Sim. Aí eu danço sem saber o que tá tocando. Aí fica mais... Não, fica mais natural. Fica mais doido ainda, né? Não, mas Só que isso me levou para um outro lado. Então agora tem essas brincadeiras no Instagram. Sim. Que aí estão me submetendo a um monte de coisas aí que eu já tô... Acho que estão passando do alguns limite. Desafios aí eu já cheguei e disse assim, não, peraí. Eu vou até aqui. Tem limite. Não tem então como. agora eles chegam. Tu faz isso aqui? Não, beleza. Faço. Isso aqui eu faço. Outro dia me pediram para fazer lá um... Digo, não. Isso aqui eu não vou fazer. Já é um pouco demais. Aí eu não vou fazer. Aí a rádio, o marketing da rádio veio pra mim. Não, mas se tu faz na TV, tem que fazer aqui também. Aí eu tô amarrado na rádio e lá pras redes sociais, no Instagram eu tenho que fazer. Aí essa semana eu posso mostrar pra vocês. Essa semana eu mostrei aqui, vou ver se eu acho rapidinho pra vocês verem aqui pelo menos. Eu botei pros meus filhos aqui. Eu tenho um grupo dos filhos. Cheguei a mostrar aqui, ó. Quer ver? Eu botei aqui, ó. Buenas, agora falando bem sério. Estou fazendo uma pesquisa. Dancinha no programa, sim ou não? Vídeos gravados, sim ou não? Eu consultei a minha família. Tá. Isso foi nessa semana, agora foi terça-feira. Eu consultei a minha família. E aí os meus filhos responderam, pai, acho que a ND arrasa nos vídeos do Insta, no marketing digital. Às vezes sai um meio sem noção, mas é normal. As dancinhas acho que são muito marcantes no telespectador. Os meus colegas me param na rua para falar da sua dancinha. Blá, 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 Pô, teve uma repercussão muito boa. Aí, feedback ótimo. Aí virou... Então tem gente que assiste o Balanço Geral só na sexta-feira e só na hora do encerramento. Virou uma marca, né? Tenho amigos meus que assistem só para depois... Vou tirar sarro de tirar uma onda. Não, mas é isso que veio naturalmente. Cara, isso é legal. Coisa aconteceu e fica gostoso. João, eu sei que são 11 horas, tem que sair correndo. A gente até se prolongou um pouco. João, papo bom, tá? Eu fiquei honrado com essa conversa, tá? Sai daqui transformado. Gostoso conversar com alguém que tem tanto para acrescentar. Né? Imagina. Isso que a gente foi só em algumas coisas, né? Porque tem muito... Nossa, que a gente poderia conversar sobre os rumos da comunicação, o que eu tenho para aprender com o João, o que eu aprendi naquele ano de Monte Carlo. Então, mas tem outras oportunidades, a gente senta de novo. Com certeza, eu adoro falar disso, eu faço isso, como eu disse, a minha vida toda é em torno do jornalismo, gosto muito, faço isso todo dia e faço com muito amor. Acordo todo dia às 5 da manhã, no pique, já acordo no pique. E para me tirar do trabalho não é qualquer gripezinha, não. A Eliane lá na TV diz, pô, João Paulo, tu é muito CDF, João Paulo, pô, tu é muito, tu não fica fora por absolutamente nada, não gosto, eu gosto de trabalhar mesmo, fico muito feliz com tudo que eu faço. Terminando nosso papo com o João Paulo Messer, uma honra, meu amigo de longa data. Esse cara, meu parceirão. Beijo do Santi, até mais. Tchau, pessoal, até mais. Valeu, abração.